Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Evangelho. Iniciamos o estudo do capítulo 6, um capítulo mais curtinho, né? Comparado ao capítulo 5, que é gigante. E hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 6 com as instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. E antes de iniciar a nossa leitura, gostaria de iniciar com uma oração. Então, como de hábito, vamos fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos concentrar, aquietar os pensamentos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo, mais essa oportunidade de reflexão. Agradecemos pela semana que passou, agradecemos pelas dificuldades, agradecemos pela presença e pela proteção dos irmãos de luz que sempre nos acompanham e nos intuem com tanto amor, com tanta dedicação. E rogamos nesse momento a presença do Pai, a presença do Mestre Jesus, para que o estudo de hoje possa ser profícuo e que a nossa tarde possa ser tranquila. Assim que seja. Então, como eu falei, a gente vai encerrar hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos fazer a leitura das instruções dos Espíritos, né? Esse capítulo tem como mote aquela passagem de Mateus, não de João, na verdade, que fala do Consolador prometido, né? Como sabemos, em algumas passagens do Evangelho, o Cristo nos fala que vai chegar um tempo em que será enviado o Consolador prometido e que vai explicar, né? Vai repetir tudo que eu falei e vai trazer novos ensinamentos. E como entendemos dentro da doutrina espírita que o Consolador prometido é o Espiritismo em si, né? São esses ensinamentos que foram trazidos pelos Espíritos. Então eu vou ler esse item do Evangelho que é muito importante para a gente, né? Principalmente até para situar a gente de uma forma assim mais histórica, né? Nós entendemos que o Espiritismo seria a terceira revelação. A primeira a doutrina mosaica, né? Moisés, com o Velho Testamento. A segunda seria o próprio Cristo, né? Com o Evangelho. E a terceira, que é esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, no Evangelho de João está assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. E aí, aí vai vir o texto que foi estudado no sábado passado, né, o Consolador Prometido, e agora a gente vai passar para as instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Na verdade, aqui temos 6, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. 4 mensagens, todas assinadas pelo Espírito de Verdade, né, em momentos diferentes. E a primeira é assim: venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas, e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis.
Mas ingratos os homens que afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as do que já não vivem na terra clamar. Orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado, crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nela se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Bom, esse é então o nosso primeiro texto, né? E ele traz não só reflexões, mas advertências muito importantes para a gente. E primeiro, né? Quem seria o Espírito de verdade? Não se sabe ao certo, né? Dentro da codificação, não há essa revelação precisa de quem seria o Espírito de verdade, né? Há o entendimento de que ele seria uma pleiade de espíritos, né? Um conjunto de espíritos que coordenaram a codificação. Há um entendimento também de que o Espírito de verdade seria o próprio Cristo, né? No livro dos Espíritos em Prolegômenos, tem a primeira aparição do Espírito de verdade, digamos assim, né? Na assinatura, no rodapé. Tem lá Santo Agostinho, Sócrates e dentre eles o Espírito de verdade. Dentro de obras póstumas também a gente consegue ler alguns dos diálogos que foram travados entre Kardec e o Espírito de verdade. Kardec, inclusive, questiona o Espírito de verdade, né? Quem seria ele, se ele teria sido uma personalidade conhecida. E ele se resume a dizer que para Kardec, bastava saber que ele era verdade. Então, né, vamos nos contentar com isso, né? E isso de forma alguma vai tirar a importância desse texto para a gente, de forma alguma, até porque ele reforça o que o próprio Cristo nos anunciou no Evangelho, né? Ele nos prometeu esse Consolador, e nós vemos hoje dentro da doutrina espírita esse Consolador, né? Que, sobretudo, além de trazer a ideia de que a morte não existe, né, da sobrevivência da alma, e que a verdadeira vida não é essa, mas a vida espiritual, mas que traz também, novamente, todo o ensinamento evangélico, o ensinamento moral mesmo. No final, ele fala que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nela se enraizaram. Então, para nós, a palavra do Cristo nos basta, né? Ou pelo menos deveria nos bastar. Mas como sabemos, né, de lá para cá, a mensagem do Cristo sofreu diversas deturpações políticas e também diante da nossa falhabilidade moral, né, diante da ambição humana. O Cristo próprio previu que isso aconteceria, né? Ele anunciou isso algumas vezes no Evangelho, né? Não só dizendo que vai enviar o Consolador, que vai repetir tudo que eu falei, vai trazer outras coisas, mas também falou, não, vim trazer a paz, vim trazer a guerra e a espada, alguma coisa assim. Então ele sabia que isso aconteceria. E a doutrina espírita, ela vem como uma forma de recolocar a gente no trilho, né? Relembrar os ensinamentos do Cristo, nos lembrar que, como ele fala, que Deus é bom, relembrar o Deus bom, o Deus grande,
que faz germinem as plantas, que faz germinem as plantas, que faz germinem as plantas. E se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como ceifeiro reúne em feixes o bem espaço no seio da humanidade, e disse: Vinde a mim todos vós que sofreis. Então, o Espiritismo chega pra gente com essa promessa, não é? E dando continuidade, que o texto é um pouquinho comprido. E dando continuidade a outra mensagem. Essa que a gente acabou de ler foi de 1860 e essa que a gente vai ler agora é de 1861. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossa alma, porém, não está aquecida. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, cultivo suas almas. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mal, desnudo dentre vós, será talvez... E onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e que quer, modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então esse texto também traz reflexões assim lindíssimas, né, a respeito da nossa condição enquanto espíritos imortais, né? Quando ele fala, né, da resiliência diante do sofrimento, diante das provações, diante das provas pelas quais passamos, né? Quando ele faz referência à dor no Jardim das Oliveiras, né? Remontando aquela passagem bíblica, né, em que o Cristo é capturado, é levado. Ele nos lembra que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que o sofrimento material ele é uma alavanca de progresso, né? Muitas vezes a gente se revolta contra esses obstáculos que aparecem na nossa vida e que à primeira vista de fato são incompreensíveis, mas que a gente precisa ter em mente que apesar de não compreendermos inteiramente o propósito desse sofrimento em nossas vidas, eles estão aqui, nós passamos por esses percalços, esses problemas, essas dificuldades com o intuito de forjar na nossa alma realmente a fortaleza moral para que nós possamos seguir. Principalmente quando ele fala aqui no final, né? Lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, o livre-arbítrio é nosso, né? Foi nos dado por Deus, e
nós somos, de certa forma, os protagonistas do nosso crescimento, né? Do nosso aperfeiçoamento moral. Não compreendemos ainda em sua inteireza o propósito de Deus para isso, né? Somos imperfeitos, mas sentimos a presença dele em nossas vidas e nos assenhorar dessa responsabilidade é muito importante. Ele traz isso a todo tempo. Né? Eu acho que o principal dessa parte, né, desse texto, é a questão da imortalidade, né? De que o sofrimento, apesar da magnitude que ele ocupe na nossa vida atualmente, seja de qual forma que ele venha, ele é um sofrimento material e vai passar. E aí, dando continuidade, né? Sou o grande médico das almas e venho trazer-nos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venham salvá-los, vinde pois a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do vosso coração. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. É mais um texto que reforça a ideia da imortalidade, que traz também a ideia da fé, né? A ideia da confiança, né? De que precisamos confiar em Deus, né? Eu já falei isso aqui em algum outro momento, mas não lembro qual, mas é bom a gente lembrar. A fé é um sentimento que é inato ao ser humano, né? Os espíritos respondentes para Kardec. E, de certa forma, é o que a gente observa, né? No estudo da antropologia, da sociologia, da história. Que o sentimento de fé é algo que existiu em todas as sociedades, em todos os grupos. E ele é inato e que ele pode ser desenvolvido, né? Principalmente através das nossas vivências, das nossas dificuldades, mas também através da oração, né? Através da oração, como ele nos lembra aqui. E por fim, o último excerto desse texto. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que ele pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou. Ele, um bálsamo que consola, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem partilha. Tomais, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Mais reflexões assim importantíssimas. Quando ele trata, né, a ideia do devotamento e da abnegação, de não nos revoltarmos contra esses sofrimentos, contra essas dores pelas quais passamos. Esse devotamento e essa abnegação, a gente tem que ter em mente, isso não traz a ideia de uma resignação despropositada ou de uma fé cega sem propósito, né? Mas sim a certeza da imortalidade e a certeza de que a verdadeira vida não é essa, né? De que estamos aqui por uma razão, que nós
precisamos passar por determinadas situações, nós precisamos nos fortalecer moralmente, e que essa resignação traz um certo contentamento, né? Não, como eu falei, essa resignação irracional, né? De que é aquela ideia que muitas vezes a gente se bate, né? Ai, Deus é fiel, Deus não nos abandona, como se ele não abandonasse, como se ele abandonasse os outros e não nos abandonasse, como se fosse fiel ao outro e não fosse fiel a gente, não fosse fiel ao outro. Não. Deus é Pai de todos, nós somos senhores da mesma cota de amor de Deus, do amor de Deus, né? E essa fé, né? Esse sentimento de devotamento, de abnegação, traz esse sentimento, esse contentamento que acaba nos fortalecendo ainda mais diante dessas dificuldades, né? O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado o espírito. Né? Aquela coisa, a gente não precisa somente, como ele falou, né? A gente não precisa somente do pão que alimenta o corpo, mas do pão que alimenta a alma, né? Que é a verdadeira matriz do nosso ser, da nossa existência, né? Que somos espíritos, né? E alimentar o nosso espírito, que é o essencial. E é isso, pessoal. Ficou um pouquinho longo o encontro de hoje, mas como eu falei, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que traz, assim, questões importantíssimas, né? Tentei me esforçar para poder trazer o meu entendimento a respeito, né, do que eu pesquisei a respeito dessa passagem, mas certamente não foi esgotado aqui, né, tudo que a gente pode tirar desse texto, mas fica aqui a reflexão. Então, para encerrar, vamos mais uma vez fechar os olhos, respirar fundo, buscando nos conectar ao Pai. Agradecemos, Pai, pela ação da Tua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor infinitos. Agradecemos pelas dificuldades que são colocadas no nosso caminho. Sabemos que elas estão aí por um motivo, mesmo que à primeira vista não possamos as compreender inteiramente. Mas lhe rogamos, Pai, a clareza para poder passar por esses momentos, que nossa fé possa ser fortalecida, para que possamos ultrapassar esses obstáculos. E rogamos, Pai, pela nossa semana, que ela possa ser tranquila, que as dificuldades que sejam colocadas possam ser ultrapassadas de maneira serena, e que no próximo domingo possamos estar aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho do Cristo. Assim seja. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um bom domingo para todos e até a próxima.